Olá, está começando mais uma edição do Diálogos de Justiça, uma produção do Tribunal de Justiça de Roraima para levar você informação, cidadania e inclusão. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre ações da Vara da Justiça Itinerante, que tem percorrido os 4 cantos do estado, levando serviços, cidadania e dignidade para as pessoas. E nossa convidada é a doutora Graciete Souto, que é a titular da Vara da Justiça Itinerante, que tem aí percorrido o interior com essas ações fundamentais. Seja muito bem-vinda, doutora Graciete, ao nosso podcast. Obrigada, Nilsara. A gente que agradece, poder participar de um programa como esse, voltado para a população do nosso estado. E a Justiça Itinerante, que é um programa tão importante para o Poder Judiciário, explica para a gente, afinal, o que é a Justiça Itinerante, o que faz, quais são os principais serviços? Bem, a Justiça Itinerante é um projeto voltado para o acesso à justiça, que começou bem aqui em Boa Vista, começou com um juizado volante, que foi uma ideia da desembargadora Tânia. Ela foi no estado do Acre e trouxe essa ideia da justiça volante, do juizado volante, isso em 97. Então, desde 97 já tem, assim, essa ramificação do atendimento itinerante no estado de Roraima. Nós fomos um dos primeiros também. E aí foi crescendo. Em 99, o desembargador Elair de Moraes trouxe o programa itinerante, já levando todos os serviços da justiça itinerante. Então, casamento, alimentos, divórcio, registro de nascimento, já levando também outros parceiros, identidade, CPF, tudo isso para ser atendido nos municípios do interior. Então, já expandiu o projeto. Posteriormente, o desembargador Lupecino juntou a Justiça Volante com o programa como um todo para um atendimento itinerante, já expandindo ainda mais. E na gestão do desembargador Mauro, eles já criou a vara itinerante. Nós somos a primeira vara itinerante do país. E isso porque os outros tribunais têm programas itinerantes, eles fazem um atendimento em barco, em ônibus, fazem essa itinerância. Mas no nosso formato, com uma vara, com um juiz titular, com um cartório específico, não havia no Brasil, então foi algo inovador. E eu ainda não tenho conhecimento da existência de uma outra vara no país. Então nós somos pioneiros nesse tipo de atendimento, de levar a justiça onde é mais necessário. Como a senhora falou, nós temos aqui uma vara na capital, com atendimento na capital, mas assim, o grande diferencial é levar aos lugares mais distantes, aquelas pessoas que realmente têm aí uma dificuldade de deslocamento para a capital, para levar esses serviços justamente para quem está precisando. E a Justiça Itinerante tem aí, já nesse primeiro semestre, já realizou inúmeras ações no interior. Tiveram aí pela primeira vez na comunidade de Uranduque, é isso? Urenduque. E tem cada vez mais procurado, atuar. Quanto mais distante, a distância não seria um problema para itinerante, Vocês fazem ali um mapeamento, de locais que realmente precisam desses serviços e vão até essas pessoas levar esse serviço. Conta pra gente como é que é. Bem, ele é bem interessante porque todo ano nós fazemos um calendário, um pré-calendário, porque é um calendário que, à medida da necessidade de um convite de algum parceiro, a gente pode acrescentar viagens extras. Então, a ideia é pelo menos uma vez ou 2 vezes ao mês ir em algum município. Ou então até juntar município. Então, tem localidades que a gente atende de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de acordo com a demanda, até porque nós temos que otimizar o nosso serviço. E, como você falou, a gente tem localidades, Urinduque, que é no Iramutã, é uma localidade que a gente atendeu pela primeira vez este ano. Porque é extremamente de difícil acesso. A gente depende do volume de água do rio para poder passar para o outro lado. Então, o nosso parceiro da FUNAI foi extremamente importante nesse momento, dizer, não, doutora, a gente consegue chegar, o procedimento é assim, a gente vai guiando vocês, a gente vai em comboio por questão de segurança. Então, é feito toda uma estrutura. E para a gente ir para esses locais, a gente faz uma viagem que a gente chama de precursora. Então, vai os servidores para saber
qual o local onde a gente vai atender, onde a gente vai dormir, tem alimentação no local ou não, a gente precisa levar alimentação, tem quem cozinhe, a gente precisa levar quem saiba cozinhar também. Então, é toda uma infraestrutura feita para cada viagem. Então, às vezes, as pessoas dizem, nossa, eles foram lá só atender. Mas é praticamente um mês antes de fazer toda a organização para que a gente possa estar lá e atender de 8 às 18 horas, para que a gente possa atender muitas pessoas. Então, é uma infraestrutura que às vezes as pessoas, mas é só viagem. Não, é muito trabalho para cada viagem. E quantos municípios esse primeiro semestre já foram atendidos pela itinerante? A gente começou com a comunidade Serra do Sol, que é uma região do povo Ingaricó. Posteriormente, a gente atendeu Mucajaí e Iracema, o Iramutã, que o Urindu, que fica no Iramutã, Alto Alegre, e aí a gente faz várias comunidades, a gente não fica na sede. A gente vai para Comunidade Barato, Boqueirão, Raimundão, Sucuba, então a gente vai fazendo isso. Fizemos já o Iramutã é um município que a gente faz 3 vezes ao ano, e sempre tem muito atendimento, porque a gente não fica em sede, né? Então a gente foi Comunidade Água Fria, Monte Muriá 1, Pedra Branca. Então, a gente vai mudando as comunidades em cada viagem, justamente tentando aumentar a capilaridade do atendimento da itinerante. Então, quanto mais comunidades a gente atende, melhor para a gente. E cada comunidade tem uma peculiaridade, digamos assim, né? Cada uma tem uma realidade, né? E como é para vocês da itinerante estar, né, levando esses serviços para comunidades tão diversas, né? Com suas culturas, com as suas peculiaridades, com seus diferenciais. A gente, Nilsara, é uma honra poder levar esse serviço até lá. E isso é importante para a gente e para os parceiros também. Porque uma coisa é a gente fazer esse atendimento aqui no nosso gabinete, com toda a estrutura que a gente tem. Uma coisa é ver as dificuldades que nós temos com um carro bom, com toda a estrutura para chegar até lá para fazer esse atendimento. Então, a gente vê as dificuldades que eles têm para chegar até nós. Então, se a gente passou por toda essa dificuldade, com a estrutura que a gente tem, a gente começa a imaginar o que eles passam. Então, quando a gente chega lá para o atendimento, a gente costuma dizer que a gente valoriza mais o nosso trabalho e a gente vê o retorno do nosso trabalho na hora. Porque a gente está prestando aquele serviço e a satisfação da pessoa que teve o seu problema resolvido ali na hora é, assim, muito, muito, muito gratificante. Então, a gente diz que é uma honra e é gratificante fazer o nosso trabalho porque a gente vê o retorno na hora. Porque aqui a gente faz, a defensoria faz um pedido, aí depois o juiz dá a sentença, encaminha para a parte. É importante? Mas a gente não tem aquele contato humano, né? Aquela coisa humanizada que se tem nos atendimentos fora do nosso local. Né? No atendimento que a gente tem numa maloca, no atendimento que a gente tem dentro de uma escola, que a escola geralmente ela cede o seu espaço para que a gente possa atender lá. Eu sempre digo que a escola é o local mais democrático de uma comunidade. Né? Então, é muito importante isso. São as parcerias que a gente vai fazendo e aumentando cada vez mais. E vocês estiveram também recentemente numa outra comunidade de difícil acesso, que Surucucu, né? Que se dá somente por via aérea. E também foi uma grande logística para vocês levarem esses atendimentos alguns dias ali naquela região, né? Exatamente. Surucucu, a última vez que a Justiça Itinerante tinha ido lá foi em 2009. Então, depois de todos esses anos, nós conseguimos voltar com o Registre-se. O Registre-se é um projeto do CNJ, executado aqui com a Corregedoria dos Estados e executado pela Vara Itinerante. Então, é uma infraestrutura, porque a gente tem que levar praticamente tudo. A gente leva o nosso material, a gente leva o gás, a gente leva a alimentação. Dessa vez a gente teve assim, um tratamento especial, porque o Exército também foi nosso parceiro, então nós ficamos hospedados lá no posto de fronteira do Exército. Então, cada vez mais, Nilsara, mais parceiros. Em cada viagem, a gente busca no local quais são os parceiros que podem colaborar com a Vara Itinerante. Então, é gratificante a gente saber que só no Surucucu, só a Justiça Itinerante fez 644 atendimentos, só a itinerante. E aí você soma com os demais parceiros e aí a gente vê o quanto que é necessário a gente fazer
todo esse atendimento lá. E com certeza vocês, né, que atuam nessas localidades, já vivenciaram situações que nós que estamos aqui na capital nem podemos imaginar, né? Então, o que mais lhe impactou nessa sua experiência como juíza da vara itinerante? Não, tudo é impactante, né? Por exemplo, um casamento, às vezes, a pessoa... Agora em Normandia, casamento, mais de 50 anos convivendo, já com 9 filhos, mais de 30 netos, com bisneto, e quer formalizar o casamento. Então, aqueles casais idosos, que já é uma família, já tem família formada, e o sonho é realizado naquele momento. Então, a gente celebra, né, este casamento. Atendimentos de reconhecimento paterno ou materno afetivo. Então, aquela pessoa que já cuida daquela criança, que já é realmente uma mãe ou um pai, mas ter isso reconhecido no registro de nascimento. A gente pega as crianças com os padrastos ou a madrasta, como é seu nome? Eles já escrevem com o nome do pai, do padrasto, porque ele já vê aquela figura paterna. Então isso é gratificante para a gente fazer. Mas uma coisa que impactou muito foi um atendimento em Caroebe. E esse atendimento impactou porque vários parceiros atuaram. Chegou com atendimento inicial no INSS. O INSS passou para a defensoria levou para mim, eu e o promotor e a defensoria fizemos a audiência, chamei a coordenadoria da violência doméstica, que a equipe vai também, é outra parceira que faz esse atendimento, já está trabalhando, jogando a sementinha de trabalhar a violência doméstica e aproveitando as pessoas que estão indo para o atendimento, enquanto elas estão esperando. A equipe da violência doméstica já faz um atendimento com essa temática de violência contra a mulher, questão de gênero, já faz roda de conversa com os homens. Então, isso cada vez mais vai crescendo. E eu pedi para elas irem na residência da pessoa, verificar a situação. E eu lembro muito que me impactou, que eu falei isso para a servidora, para assistente social. Eu disse, olha, eu estou preocupada com ela porque ela está cuidando tanto do esposo, está numa situação tão assim que ela não tem nem lágrimas para chorar. Ela está assim, vivendo. E faz esse atendimento, mas também verifica como ela está. E isso já foi no final do dia, não deu para a gente terminar o atendimento nesse dia. A gente foi para a cidade vizinha e a equipe trouxe o relatório, encaminhou para o CRAS, para o CREAS do município onde isso estava acontecendo, fez todo o encaminhamento de rede e no dia seguinte o outro parceiro foi buscar essa senhora para a cidade, para a localidade onde a gente estava atendendo naquele dia e a gente conseguiu finalizar ela como curadora do marido, porque precisava desse documento para que ela pudesse resolver a vida no INSS. E quando a gente entregou o documento para ela, eu disse, olha, desculpa a demora, a gente fez o nosso melhor, com isso aqui a senhora já pode ir aqui no INSS e tudo. E ela começou a chorar, e chorou muito, mas foi um choro de felicidade. E depois ela foi no INSS e conseguiu resolver toda a vida dela ali. E são atendimentos, Nilsara, que a gente da equipe diz, olha, só esse atendimento já valeu a viagem toda, a semana toda. Por quê? Foram vários parceiros que foram acionados, então começou aqui nessa ponta, passou para o outro, todo mundo trabalhando de uma forma que quer resolver o problema. E isso é muito importante. E todos os parceiros têm essa ideia. E eu sempre digo, olha, gente, não é da nossa competência, mas a gente tem que dizer onde eles vão. Então, a gente não trabalha com justiça do trabalho. Mas o que o senhor deseja? Eu quero minha carteira de trabalho. O senhor tem celular? Você pode tirar sua carteira de trabalho pelo celular. Você precisa de ajuda? Então, a gente já começa a ver uma outra coisa. Eu tenho uma reclamação trabalhista. Olha, a delegacia. Tem alguns municípios que têm já a delegacia ou em alguma salinha que faz esse tipo de atendimento, mas a população não sabe. Então, a gente já busca... O senhor espera aqui que a gente vai buscar essa informação para o senhor. Não, só tem em tal lugar. Então, a gente já dá o endereço, a gente diz, olha, o senhor tem que pedir isso, isso e isso. Olha, meu título está suspenso. Aí eu dou uma olhadinha, olha, se eu tenho um processo criminal, então está suspenso por isso.
olha, não, mas eu já resolvi tudo, então o senhor vai lá, verifique isso. Então, mesmo aquilo que não é da nossa competência, a gente busca dar uma solução e orientar onde a pessoa tem que resolver o seu problema. E isso, para mim, é bem interessante e impactante, porque todos os parceiros também fazem a mesma coisa. Então, tá todo mundo ali com a mesma ideia. Que a gente sabe as dificuldades que aquele jurisdicionado teve para chegar até a gente, então a gente vai ter que resolver de qualquer jeito. Então as pessoas não saem de lá sem informação. Se não é, não pode resolver ali naquele momento, mas pelo menos eles são orientados também, né? Muito grande, nossa, que é a questão do registro de nascimento do estrangeiro. Então, principalmente em algumas comunidades onde é fronteira com a Guiana, com a Venezuela, então às vezes vem essa demanda. Olha, mas eu já tenho filhos aqui, eu tenho registro, eu quero a carteira de identidade do Brasil. E aí, olha, o senhor vai ter direito a uma carteira de identidade, mas essa carteira é inicialmente uma carteira de identidade de estrangeiro residente no Brasil. Isso é na Polícia Federal. O senhor já leva, inclusive, os documentos dos seus filhos e tudo mais. Porque o senhor pode pensar já nessa questão, se o senhor quer se naturalizar. A questão dos venezuelanos, que já têm a porta de entrada, mas alguns, infelizmente, não passam pela porta de entrada para resolver essa questão da documentação. Então, a gente já explica direitinho o que ele tem que fazer e como tem que fazer. E a itinerante tem um calendário anual. Existe uma programação, né, que vocês fazem justamente se organizarem para fazer toda essa logística de itinerância, digamos assim, né? E qual a previsão para o segundo semestre? Bem, para o segundo semestre, nós já temos várias situações já previstas, né? A gente vai começar agora, dia 29 do 6, a gente vai para o sul do estado, então atende Caroebe, Entre Rios, Caroebe, São João da Baliza e São Luís. Posteriormente, a gente atende Normandia e Pacaraima. Está previsto este ano, que a gente faz de 2 em 2 anos, o Baixo Rio Branco. A gente ainda está verificando essa situação, se a viagem vai conseguir ser feita ou não. Aí voltamos para Pacaraima, temos Cantar, Uiramutã e Normandia mais uma vez. A Majari, a gente tinha colocado a sede, mas é uma coisa bem interessante, porque aquilo que eu falei, é um calendário para a gente verificar a situação, mas o que a gente tem visto no Amajari, Nilsara, é muito interessante. Quando a gente chega na sede, grande parte do público-alvo que está procurando atendimento na sede do Amajari são os indígenas, que vêm da sua comunidade pelo rio. Tem comunidades que passam 2 a 3 dias para chegar lá. Eles montam um acampamento na sede para ser atendidos pela Justiça Itinerante. Então, nós conversamos com a FUNAI e a ideia é que esse atendimento que estava previsto para o Amajari seja feito agora na região do Ericó, para atender essa comunidade que está indo até a gente. Então, é bem interessante isso. A gente tem uma agenda, mas a gente inclui. Surucucu não estava incluso na nossa agenda e a gente já incluiu. O Ministério dos Povos Indígenas pediu também um atendimento no Palimiú, que já faz 2, 3 anos que eles estavam pedindo esse atendimento. E tinha essa situação também de segurança, né? Porque é uma área da questão de garimpo e tudo. Até a mesma dificuldade que nós estávamos tendo para ir até o Surucucu. Então, agora que essa questão de garimpo está sendo resolvida e tudo mais, nós vamos fazer esse atendimento. Então, são 2 encaixes que não estavam previstos e que provavelmente a gente vai fazer com a parceria do Ministério dos Povos Indígenas, com a parceria da FUNAI. Maravilha. E a Justiça Itinerante não para, né? Aqui na capital, por exemplo, existem vários projetos que vocês, inclusive, realizaram recentemente, todo ano fazem, que é o casamento coletivo e também o projeto Transformando Identidades. Conta pra gente como é que funcionam essas iniciativas. Bem, o casamento coletivo é uma parceria... Tanto o casamento coletivo como o Transformando Identidades é uma parceria com a Defensoria Pública, que é uma parceira fenomenal, que o papel da Defensoria é esse também, a questão do acesso à justiça. Então, a nossa missão é muito, muito parecida. Então, o casamento coletivo é dar essa oportunidade, né, às pessoas que desejam formalizar o seu casamento, geralmente já convivem maritalmente há um certo tempo, são famílias, então a gente vê idosos, a gente vê
um diferencial muito grande, né? Nas pessoas que buscam o casamento. E a cada ano está aumentando, né? Aumentando cerca de 30 casamentos a mais. Então começou 200, 250, esse ano foi 270. Então cada vez mais está aumentando a procura. E fica gente de fora, tá? É feito um edital. Então as pessoas preenchem os requisitos e todos os processos tramitam na vara itinerante. E isso também é uma parceria com os cartórios, né? Então, o Tribunal de Justiça, ele tem um convênio, né? Com um termo de cooperação com Defensoria, com os cartórios, para que a gente possa tirar do papel esses projetos. O Transformando em Identidade, ele é todo pensado para o público, né? LGBTQI-PN+. E ele foi pensado num atendimento mais individualizado. Desde o ano passado, sempre tem uma sensibilização. A gente não diz capacitação, a gente diz sensibilização das pessoas que vão fazer esse tipo de atendimento, de como atender, de como tratar. E buscando isso, né? E o próprio nome, né? É trans-formando. Então, é a questão da formação da cidadania, é a questão da identidade da pessoa. E isso, pra gente, é um motivo de orgulho. E a gente decidiu colocar no calendário justamente no mês de junho, porque é o mês do orgulho, né? LGBTQI-PN+. Então, a gente foi tudo isso pensado para que a gente possa fazer isso como uma ação afirmativa. E quando vem essa ação afirmativa das instituições, né, mostra, olha, é um direito, eles têm direito à mudança do nome, à mudança no gênero. E esse direito, à medida em que é feito, tem consequências da questão da identidade, do CPF. Então, outros parceiros também vêm junto. Então, é uma ação a Defensoria, vara itinerante, cartórios, porque aí a gente vai ter que trabalhar com os cartórios, e temos também a identificação e CPF. Então, é todo mundo de mãos dadas com um único objetivo, de fazer esse tipo de atendimento. Então, é algo que a gente vê que ninguém vai trabalhar só, ninguém anda sozinho. A gente precisa de toda a rede de atendimento para que a gente consiga chegar até o final do trabalho, prestando a tutela jurisdicional da melhor forma possível e, acima de tudo, o acesso à cidadania. E esses projetos, eles têm aí, como a senhora explicou, um impacto social grande, né? Para essas pessoas que buscam esses serviços, não é verdade? Isso, porque a ideia é isso. Quando a gente fala de uma ação afirmativa, a gente sempre busca que as pessoas que forem atendidas, elas demonstrem a forma do atendimento diferenciado, o que eles acharam, o que isso mudou na vida delas. Por quê? Para que sirva de incentivo para que outras pessoas que às vezes têm vergonha, que acham que não vão ser bem atendidos, que acham que vai ser demorado, porque a justiça itinerante é uma justiça célere. Ela nasceu para isso, para tratar aquele atendimento de uma forma célere, mais prática. E então tudo isso é o nosso diferencial. E a justiça itinerante também possui a justiça no trânsito, né? Que é um serviço também muito importante e que eu queria que a senhora explicasse como é que funciona, como é que as pessoas podem utilizar esse serviço da justiça no trânsito. Tá. A justiça no trânsito, inclusive, ela foi uma das mais antigas. A justiça móvel, a justiça no trânsito, foi que começou lá atrás, na década de 90. Mas, infelizmente, ela deu uma caída, né, no tipo de serviço. As pessoas hoje deixaram um pouquinho de procurar. Mas ela é muito importante, porque ocorreu um acidente de trânsito sem vítimas, não tem lesão, não tem nada. É só a questão patrimonial. Você pode ligar para a Justiça do Trânsito, vai a equipe na hora, busca a conciliação, você assina, inclusive coloca, olha, eu quero 3 orçamentos, não, eu vou pagar isso e tudo. Então, todo o acordo é feito ali na hora e vem depois para o juiz só homologar. Então, você consegue, neste momento, firmou o acordo, esse acordo vai ser homologado pelo juiz e se esse acordo não for cumprido, ele pode ser executado. Então, isso é muito importante, é uma segurança que a pessoa tem que aquela questão, o dano que foi sofrido naquele acidente de trânsito, ele vai ser realmente restituído.
Então, não é aquela questão do boca a boca que as pessoas costumam fazer. É muito importante buscar esse serviço, como a senhora explicou, que é uma garantia aí de cumprimento, né, do acordo, da obrigação que ficou estabelecida, né? Exatamente. E no papel, com a assinatura de um juiz, né? Maravilha. Doutora Graciete, quais os principais projetos que vocês pretendem, né, realizar nos próximos anos? Vocês pretendem fazer algo a mais que vocês já fazem? Quais as perspectivas de futuro da Vara de Justiça Itinerante? Bem, o que acontece, Nilsara? O direito, ele tá sempre evoluindo. E a gente tem que evoluir junto. Então, quando eu comecei aqui, eu falei da história da vara itinerante. Então, começou bem pequenininho, com a justiça volante, juizado volante. Depois veio a justiça no trânsito, o programa do desembargador Elaí, até com o desembargador Mauro criar a vara itinerante. Então, a ideia é sempre isso. Por exemplo, o nome social não era competência da vara itinerante. Restauração de registro de nascimento, a gente faz no interior, e a ideia é puxar isso todo para a justiça itinerante. Por quê? Justamente essa questão da celeridade, do know-how que a gente tem de fazer esse tipo de atendimento. Então, constantemente, a gente está incluindo novas competências na vara itinerante para que a gente possa atender ainda mais pessoas. E fora que, como nós temos muitos parceiros estratégicos, né, nós trabalhamos Ministério Público, a DPE, o CEVID, que eu falei, da violência doméstica, a coordenadoria da infância também já fez trabalho com a gente, a coordenadoria da violência doméstica, os cartórios, todos os cartórios de Roraima têm um trabalho junto com a vara itinerante, Instituto de Identificação, Receita Federal, Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e também o Ministério dos Povos Indígenas, os DICEI, o DICEI Leste, o DICEI Yanomami, a Ouvidoria do TJ, Polícia Militar. Então, é uma gama de parceiros. O INSS, algumas viagens, a Justiça Federal também nos acompanha. Então, cada vez mais, a gente está buscando essas novas parcerias. E essas novas parcerias acabam trazendo também novas demandas. E a ideia é essa. A gente verificar quais são as demandas que estão ocorrendo e fazendo com que a gente possa trabalhar e resolver essas demandas. Tá? Ela tem que chegar até a gente e à medida que vai chegando, a gente vai tentando solucionar e buscando cada vez mais levar o poder judiciário aonde ele é mais necessário. Maravilha, doutora Graciete. É um serviço que não se faz sozinho, né? Não, é uma gama de parceiros envolvidos. E a gente queria muito agradecer a sua participação aqui para trazer essa informação tão importante, tão relevante para a população, esclarecendo os serviços, né? Onde vai estar, o que faz, o que realiza, os parceiros, né? E a gente está com esse canal aberto para outras oportunidades, sempre que, né, houver necessidade de falar algum serviço, alguma ação da itinerante, a gente está aqui com esse canal aberto para a senhora e agradecendo mais uma vez sua participação, agradecendo os parceiros da Justiça Itinerante e parabenizando por esse programa tão importante para a sociedade. Tá, Nilsara, a gente agradece a oportunidade de vir aqui falar. Eu não sei se você percebe, quando eu falo da itinerante, meus olhos brilham. Eu adoro isso, a questão. E tratar diretamente, como eu falei, a gente vê o resultado da justiça na hora. Então, essa coisa humana, essa coisa mais lado a lado das pessoas e dos parceiros também, né? Os parceiros começam a conhecer como é o trabalho do judiciário e, acima de tudo, valorizar o trabalho que está sendo feito. Isso é muito importante. E vou terminar aqui com o lema da Justiça Itinerante, né? Justiça Itinerante, cidadania em todo lugar. Maravilha, excelente, doutora. Muito obrigada mais uma vez. E acompanhe todas as edições do podcast no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!